Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com a Revista Oeste. Todos os créditos ao canal da Revista Oeste. O link do canal deles, pessoal, está aqui na descrição, no comentário fixado. Então segue eles lá, pessoal. E quem apoia o canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Seu comentário é muito importante para a gente conseguir atingir um público melhor. Então, deixe a sua opinião, o seu comentário. Bom dia, boa tarde, um oi, que ajuda muito o canal. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Submetida ao Supremo para ser validada, né? Bom, outra coisa é óbvio que a lei americana vale lá nos Estados Unidos, eles vão aplicar lá, eles não vão aplicar aqui. Vão aplicar, se precisar, na filial de um banco brasileiro, no SWIFT de um banco brasileiro, que vai impedi-lo de fazer transações, né? É só experimentar, né? E literalmente pagar para ver. Agora, outra coisa, eu vi aí no noticiário que ele diz que é a possibilidade de fazer uma lei para anular Magnitsky, mas ele não é legislador, ele nem fala pelo Congresso. Aliás, ele está falando aí, parece que ele é porta-voz da FEBRABAN, está falando pelos bancos. Eu nunca vi isso. Eu duvido que no tempo do Nery da Silveira, do Oscar Dias da Silva, do Paulo Brossard, do Célio Borja, né, alguém ia falar em nome de banco sendo ministro do Supremo. Mas, enfim, é só sonho de uma noite de verão, né? Magnitsky existe, está aí para ser aplicada dentro do controle, dentro das fronteiras americanas. Aplica ou em Washington, ou em Nova York, na Wall Street, ou lá em Fort Knox, né? Em tudo aquilo que diz respeito ao governo americano, ao poder americano. Claro que não, aqui dentro das nossas fronteiras. Pois é, Ana Paula Henkel, boa noite para você, seja muito bem-vinda. O Alexandre Garcia lembrou muito bem desse detalhe. Nessa semana, Gilmar Mendes fez aquela sugestão de uma articulação entre os três poderes para promulgar uma lei anti-embargo, para tentar se preservar de leis estrangeiras, no caso da lei Magnitsky. Mas ele falou, mas faltou, como diz aqui a nossa tarja, faltou combinar com os americanos, não? Exatamente, Daniel. Muito boa noite, André Marcília, boa noite, meus queridos mestres Alexandre Garcia, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência. Ô Daniel, eu sinceramente não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, viu? Porque primeiro ele bebe água e chora, se emociona, e agora fala uma barbaridade dessa, né? A União Europeia já tentou colocar supostos freios na lei Magnitsky com a mesma falácia de que a lei Magnitsky não se aplicava à União Europeia e, de fato, não se aplica. A lei Magnitsky se aplica aos Estados Unidos da América. Ponto. Você pode escolher não seguir a lei, mas você vai ter que escolher também que tipo de relação você quer ter com os Estados Unidos da América e suas instituições. Esse é o ponto principal. A lei Magnitsky não sai das fronteiras dos Estados Unidos da América, sequer chega no Canadá, que é aqui do lado. Mas no mundo virtual, as instituições estão ligadas, principalmente as instituições financeiras. O dólar hoje, todos nós sabemos que é a moeda de mercado no mundo, no globo, a moeda de mercado global, e eles podem escolher simplesmente dar de ombros. Um banco francês pagou bilhões de dólares em multas porque decidiu entrar nessa seara do ministro Gilmar Mendes. A gente fala tanto em Alexandre de Moraes que já vem, né, automático. E pagou uma multa caríssima, bilhões de dólares, e depois pediu desculpas. Não, nós vamos seguir. Portanto, Daniel, eles podem escolher a lei Magnitsky, mais uma vez, não ataca a soberania brasileira, canadense, italiana.
A Lei Magnitsky é uma lei dos americanos, feitas por americanos contra violadores de direitos humanos. Só isso. Você pode escolher se você quer ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado de uma lista de 700 nomes de violadores de direitos humanos, e nessa lista agora tem um brasileiro, Alexandre de Moraes. Pois é, André Marcília, como é que o Brasil poderia fazer uma lei que impeça as empresas americanas de seguirem as determinações dos Estados Unidos? Não tem jeito, né? Não tem jeito, Daniel. E de fato, a gente precisa primeiro entender como é que o Gilmar sabe. Né? Então, bancos brasileiros entendem que Magnitsky não se aplica. Gilmar Mendes sabe disso como? Né? O Alexandre levantou bem. Ele fala em nome dos bancos e antes até mesmo disso, ele fala em nome dos bancos a partir de quê? Foi feita uma pesquisa? Ele tem conversado com bancos? A que título que o Gilmar está conversando com os bancos e falando em nome da classe dos banqueiros? Isso é muito estranho a um ministro. Então, acho que já começa esquisita essa história por aí. E depois, que essa questão é sólida, é óbvio que se aplica aqui aos bancos e às empresas, e não apenas se aplica, mas já está aplicada. Nós vimos, por exemplo, o escritório da esposa do ministro Moraes saindo do ar, quer dizer, nem mais querem hospedar o escritório, o site do escritório da esposa do ministro Moraes. Imagina se um site está respeitando a Magnitsky, imagina se um banco não respeitará. É claro que se aplica e já está se aplicando. E como bem disseram aqui os meus colegas, a aplicação da Magnitsky é no exterior a empresas estrangeiras. E essas empresas norte-americanas, estrangeiras, portanto, elas ficam impedidas de negociar com empresas brasileiras que prestam serviços para os sancionados. Então, não há uma possibilidade de fazer uma lei brasileira que interfira na economia dos Estados Unidos. Não há como fazer uma lei brasileira que impeça que os Estados Unidos gerenciem da forma que bem entenderem as empresas do seu país. É óbvio que isso sim seria atentar contra a soberania daquele país e não do nosso. Então, eu não sei se o Gilmar Mendes é ingênuo ou acha que nós é que somos. O ponto é que me parece que o Gilmar está querendo dar um recado. Seja, como disse o Augusto Nunes, a imprensa analógica, essa imprensa oficial que repercute como se verdade fosse as falas dos ministros, seja aos próprios bancos, dizendo a eles, olha, nós aqui do STF, em especial eu, ministro Gilmar, espero que vocês, bancos, não apliquem, não nos sancionem, não tragam problemas a nós, ministros. Se assim fizerem, descumprirão a nossa expectativa, nos frustrarão e talvez sofram as consequências. Me parece que é muito mais um recado do que uma ingenuidade do ministro Gilmar. Por que ele não tenta, né? Tenta fazer uma aplicação lá no banco. Faz isso aí. Como disse o Alexandre Garcia, parece que ele está agindo como um porta-voz da FEBRABAN. Mas eu queria até trazer um ponto para a nossa discussão. Não sei se vocês já repararam, toda vez que o Gilmar Mendes exalta um colega de corte, ele vai lá, bebe água e se emociona muito. Começa a chorar, fica totalmente emotivo. Foi assim quando ele falou do Cristiano Zanin. E a gente se comove também. Claro, evidentemente. Foi assim quando ele falou de Alexandre de Moraes na semana passada. O que tem nessa água que mexe tanto com os sentimentos, com todas as emoções do ministro Gilmar Mendes? Etanol, pode ser. Quero te ouvir. Eu acho que é isso. Só acho que é metanol. O Gilmar Mendes, ele é capaz de tudo. Né? Aliás, também o Supremo Tribunal Federal tem uma turminha lá que pode ser dividida em duas categorias, os incapazes e os capazes de tudo. Né? Pega quase todo mundo ali. Ele fala qualquer coisa, ele pode falar o contrário daqui a algum tempo, se lhe convier. O Gilmar Mendes, em matéria de compromisso com a coerência, olha, é zero. E quero lembrar que o Gilmar Mendes, fora, eu até mencionei inicialmente que ele disse que tinha orgulho do STF, do Moraes e do desmonte da Lava Jato, ele também, há pouco tempo, disse isso, ficou por isso mesmo, que ele ouvia todo mundo, que dentro do gabinete dele passava muita gente e que era conhecido o gabinete dele como o Pátio dos Milagres. Até hoje não se explicou o que isso quer dizer. Exato. Agora,
O Gilmar Mendes acusou naquela discussão célebre lá com o Barroso, ele acusa o Barroso de ter libertado o Zé Dirceu. E foi ele que deu o último e definitivo aí, habeas corpus para o Zé Dirceu. Primeiro ele acusou, deixou claro que aquilo era crime. Aí ele cometeu. Esse é o Gilmar. Bom, seguindo aqui com os nossos assuntos, o Superior Tribunal de Justiça classificou como injustificáveis as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Benedito Gonçalves. Em nota, os 32 ministros da Corte afirmaram que qualquer tentativa de interferência política interna ou externa abala a independência, a imparcialidade e a probidade do judiciário. Benedito teve o visto revogado pelo governo norte-americano, junto com outros magistrados e autoridades brasileiras. Ele foi relator no Tribunal Superior Eleitoral dos processos que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Benedito é famoso pela frase "missão dada é missão cumprida", dita a Moraes na diplomação de Lula no TSE. Ele também ficou conhecido por ganhar de Lula 6 tapas no rosto durante um encontro no mesmo evento que você acompanha aí, ocorrido em dezembro de 2022. Segundo o STJ, a trajetória do ministro com mais de 3 décadas na magistratura reforça a confiança plena no seu trabalho. A Corte ainda destacou que a soberania nacional é um princípio inegociável previsto na Constituição brasileira. Além de Benedito Gonçalves, também foram sancionados pelos Estados Unidos, aí na tela, Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, José Levi, ex-chefe da AGU, Ayrton Vieira, juiz e instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Marco Antônio Martim Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, ex-juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Vou chamar... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês acharam do vídeo da Revista Oeste? Deixe a sua opinião, já deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para esse vídeo. E hoje estamos aqui na Revista Oeste, Conexão Política, Economia no Vermelho. Mais uma gigante do varejo encerra centro de distribuição e fecha dezenas de lojas em meio à crise. Rede de eletrônicos reduz parque de unidades em 15%. Após a operação Ícaro, controladores pagam multa de 100 milhões em acordo com a MP São Paulo. A Fat Shopping vai encerrar as atividades de 11 lojas, o equivalente a cerca de 15% de seu parque, além de um centro de distribuição com parte do processo de reestruturação iniciado após a Operação Ícaro do Ministério Público de São Paulo. O Conexão Política havia antecipado em setembro que a empresa planejava ajustes internos, incluindo demissões, redução no número de diretorias e revisão de portfólio. A nota, a rede afirmou que avalia constantemente a sua construtora operação, inclusive de lojas físicas, com a priorização de pontos de venda que estejam alinhados à sua estratégia. Atualmente, a companhia possui 80 lojas no país, operando as bandeiras Fat Shopping e M1, além de 5 unidades A2 e O voltadas a produtos da Prepre. De acordo com informações de MS Brasil confirmadas pelo Valor da Economia, nos primeiros fechamentos atingirão loja A2 e O no Shoppings Palic, Curitiba. Então é isso, pessoal, mais uma gigante aí fechando as suas portas com a crise no Brasil. O Brasil está derrubando os gigantes aí da nossa, que sustenta a nossa economia aí. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos por assistir até aqui, até a próxima.